Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente conversa sobre temas relacionados ao mundo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, queria te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. O tema de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos desses últimos meses aqui no Brasil, na área tributária, que é a coisa julgada declarada inconstitucional, recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Roda a vinheta, João. Bem, pessoal, como nós antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai tratar sobre um tema muito polêmico que, inclusive, foi recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, agora no mês de fevereiro, e que tem gerado aí uma série de discussões, com muitos advogados, muitos especialistas estão aí discutindo os efeitos dessa decisão, o alcance dela e todos os desdobramentos. Antes da gente entrar propriamente no tema, é importante a gente comentar aqui o que envolve essa temática, a questão do julgamento inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando a empresa já possuía uma ação transitada em julgado favorável a ela. Então, só para poder contextualizar, lá nos anos 90 nós tínhamos uma discussão na área tributária sobre a CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. E aí, na época, se tinha uma discussão muito grande sobre a questão da constitucionalidade ou não desse tributo. Uma vez pelo meio como ela foi criada, se o meio era adequado ou não, o tipo de lei estava correto. E muitas empresas grandes naquela época conseguiram decisões judiciais, inclusive com trânsito em julgado, dizendo que a forma pela qual foi criada a CSLL era inconstitucional. E com isso, conseguiram deixar de pagar essa CSLL. E estavam caminhando, tudo bem, não pagando a CSLL, até que em 2007 o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento, passando a entender pela constitucionalidade da CSLL. E aí as coisas começaram a caminhar num sentido meio complicado, porque umas empresas estavam pagando a CSLL, outras não estavam pagando. Então surgiu uma nova discussão, que aí chegou até o Supremo Tribunal Federal de novo, no que diz respeito à questão de que, olha, essas empresas que tinham essa decisão dizendo que era inconstitucional a CSLL e com o entendimento posterior do Supremo em 2007, deveria haver algum tipo de medida judicial ou o simples fato do Supremo declarar inconstitucional já deveria valer? E o Supremo, por maioria absoluta, definiu que, independentemente de qualquer coisa, vale a decisão do Supremo, mesmo passando por cima daquela ação transitada em julgado. Então, por isso que se criou essa tese, baseada na questão aí de que, mesmo que já tenha trânsito em julgado, essa coisa julgada não deve permanecer. E aqui vale uma ressalva importante, A grande discussão tributária sobre isso acontece porque o tributo ele tem uma natureza, a grande maioria deles, de prestação continuada. Então, a grande parte dos tributos ela incide mensalmente, ou a cada 6 meses, ou anualmente, não importa. Alguns só que incidem por fatos isolados, como por exemplo a compra e venda de um imóvel. Então quando você compra e vende um imóvel, paga o ITBI e pronto, não tem mais incidência desse imposto, a não ser que haja a compra e venda de um outro imóvel ou desse mesmo imóvel para outra pessoa. O fato é que PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, todos esses eles têm uma prestação continuada. Então o Supremo se apegou nesse detalhe para falar, olha, eu não preciso ficar aqui discutindo questões relacionadas a se foi decorrente de uma ação judicial transitada em julgado ou não. O fato é que o meu entendimento hoje é pela constitucionalidade, então deve sim se valer esse novo entendimento do Supremo, mesmo passando por cima da coisa julgada. E, logicamente, que isso gerou uma grande repercussão, os advogados especialistas começaram a discutir essa questão envolvendo, mas o fato é que o Supremo decidiu desta forma. E, mais ainda, um outro detalhe muito importante, o Supremo não modulou os efeitos, ou seja, ele vale a partir de 2007. Então, a empresa que estava beneficiada por aquela ação transitada em julgado não vai mais poder gozar desses benefícios, vai ter que pagar esses tributos. E a grande discussão que surge a partir daí é se vai ter que pagar com juros, com multa, com tudo isso. E aí é uma nova discussão, é um outro tema também que surge a partir dessa questão envolvendo essa discussão do Supremo. E aí a grande parte dos especialistas dizem que
uma vez declarado inconstitucional, passando por cima da coisa julgada, e uma vez considerando que não há modulação dos efeitos, automaticamente as empresas que foram prejudicadas, entre aspas, com relação a isso, vão ter que pagar com juro, correção monetária e todas as coisas decorrentes disso. Algumas empresas estão estudando a possibilidade, inclusive, de usar a denúncia espontânea para poder pagar esses tributos, nos termos do artigo 138 do CTN. Mas, ainda assim, mesmo havendo aplicação disso, há um grande problema, porque uma vez que você faz a denúncia espontânea, você tem que pagar o valor integral à vista. Então, muitas empresas não terão, porque isso gera reflexos milionários para essas grandes empresas aqui no Brasil. Então, só para a gente fazer um fechamento, eu vou colocar aqui projetando para vocês qual foi o ponto final que o Supremo Tribunal definiu com relação a essa temática. E, obviamente, a gente fica aqui para esclarecer outras dúvidas, mas é importante a gente colocar aqui, eu vou projetar para todos. Os ministros fixaram a seguinte tese, proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ponto 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a retroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Bem, então, como a gente viu aí na decisão do Supremo, ficou claro essa tese formada e claro que ainda vão surgir novas questões relacionadas a isso, principalmente com relação à questão envolvendo decadência, prescrição, que aí a gente pode gravar um outro vídeo para explicar melhor isso. Mas o fato é que as empresas, mesmo não concordando, vão ter que acatar porque é uma decisão do Supremo. Claro que ainda pode haver alguma questão envolvendo um embargo de declaração, algum tipo de recurso, mas o fato é que essa é a tese que foi vitoriosa no Supremo e que passa a valer a partir de agora, que não tem impacto só na CSLL, mas que pode ter impactos em outras teses tributárias, como a gente vê como exemplo a questão da COFINS para as sociedades unipessoais, de prestação de serviço. Mas tudo isso a gente vai aguardar os desdobramentos e ficamos atentos para passar para vocês aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.